Eu digo que ele é um cara multidisciplinar, né? Ele tem competência de sobra. Você conversa com o Ivan de tudo. Você conversa com o Ivan em inglês, conversa com o Ivan sobre literatura, você conversa com o Ivan sobre história, você conversa com o Ivan sobre pintura, sobre o que você pensar. Ivan é um cinéfilo, então não falta assunto com o Ivan. Se você está com ele, dá uma garrafa de vinho, é o dia todo. Eu tinha mais assunto com ele quando ele tomava café, mas agora que ele está no vinho, aí eu não acompanho ele, não. Mas que bom, pessoal. A gente tá vendo todo mundo entrando aí. Como eu disse, esse Sava Talks que nós estamos fazendo é uma perspectiva nova, Guilherme, de usarmos a tecnologia a nosso favor, né? Será que nós não conseguimos, dentro desse cenário de tanta incerteza social, será que a gente não consegue dividir problemas e soluções assertivas juntos, né? Então essa é a ideia do Salvatore. Verdade, verdade. Essa crise tem feito a gente pensar muita coisa, né? Muita coisa com relação ao que realmente é importante, tanto nos negócios quanto na família. Tem gente que se deu conta de que não sabe brincar com o filho. De destrinchar esse cenário, como isso pode afetar o ponto de vista dos negócios e, por fim, se você puder também abordar como, já que você é um gestor financeiro e a gente vai também tratar algumas diferenças sobre os diferenciais sobre o seu trabalho, como isso afeta as famílias, né? Afinal, não são poucas as dificuldades de receita que todos vamos enfrentar, né? Hoje sai uma medida provisória aí do governo que, por exemplo, o pequeno trabalhador, sob o ponto de vista salarial, ainda vai sofrer menos, mas aqueles que ganham entre 3 e 12 mil, que é uma repercussão salarial um pouco maior, vão ter um deságio aí no seu caixa semanal, e a previsibilidade em você que faz gestão financeira é essencial sob o ponto de vista de se planejar, né, e antever essas situações. Então, para todo mundo que está ouvindo, o Guilherme vai caminhar a meu pedido aqui, já joga a bola por esses 3 assuntos e fique esperto. Guilherme, a palavra está com você para as suas considerações iniciais e para a gente poder falar sobre essa sua análise indireta ao ponto objetivo, como nós somos, do cenário global da economia. Tá, vamos lá então. Vamos começar do macro para o micro. Você pediu para eu começar a falar da questão global. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que isso é uma crise inconcebível, isso é algo impensável. Nem no cenário mais engraçado, lúdico, se poderia conceber uma hipótese como essa, porque é uma coisa meio de filme mesmo que está acontecendo. Pessoas trancadas em casa, lockdown em países inteiros, Índia com 1,3 bilhão de pessoas proibidas de sair na rua e tudo mais. Então, assim, é algo que a gente só conhecia em filme. A gente fala na economia que cenários que são possíveis, mas são muito improváveis, a gente chama de cisne negro. É como se esse cisne tivesse mamas, dentes e penas amarelas, porque ele é tão mais absurdo quanto raro ele é. E aí, tratando da economia como um todo, peguei alguns pontos aqui do que você me pediu. Bom, dando um caráter mais didático, quando a gente olha PIB, o que a gente está vendo é quanto a economia está se movimentando. Tá? Tecnicamente é quanto ela está produzindo, mas a gente entende por quanto movimentada ela está. Está se movimentando bem, então é um bom PIB. Se está se movimentando menos do que antes, é um PIB ruim. Tá? A gente está vendo tudo parado. O que a gente precisa pensar é, muita coisa tem demanda reprimida. Só que demanda reprimida tem prazo para acontecer. Por exemplo, eu normalmente corto meu cabelo uma vez por mês. Tá grandão, tá grande demais. Estou desesperado por achar algum lugar, pelo menos para dar uma cara melhor um pouquinho. Me arrependi de não ter feito isso antes, quando eu já imaginei que a gente pudesse entrar numa quarentena. Mas vamos lá. Suponha que eu corte a cada 30 dias. Deu 45, deu 50, os primeiros 30
e 10 dias depois que eu cortaria de novo, eu vou cortar uma vez só. Então eu continuo com a necessidade de cortar cabelo, mas não no intervalo do que eu estava antes. Eu faria 12 cortes de cabelo no ano, vou fazer 11 só por causa disso, e isso vai trazer prejuízo? Vai trazer prejuízo. Eu não vai acontecer de eu chegar para o cara que corta meu cabelo, pagar um voucher para garantir que ele vai cortar meu cabelo 12 vezes no mês. Isso não vai acontecer. Necessidade de alimentação, todo mundo continua tendo. Necessidade de viagem, todo mundo continua tendo. Tem um jeito que é meio curioso, a gente que é mais sério no nosso trabalho, você no direito, eu nas finanças, mas tem um lado que eu gosto de ver, que é o dos memes. E eu acho que eles falam muito sobre quem nós somos. E vejo muita gente dizendo assim, quando a quarentena acabar, como é que eu vou estar, o que eu vou fazer e tudo mais. E tem gente dizendo, para onde eu quero ir, que viagem eu quero fazer e tudo mais. Então as necessidades das pessoas vão continuar existindo. Talvez não no nível do que elas esperavam, na quantidade de frequência, na frequência ideal que elas esperavam. Mas a necessidade vai acontecer. E tem algumas necessidades reprimidas que não vão diminuir. Por exemplo, eu talvez só corte cabelo 11 vezes no ano. Mas o meu plano, por exemplo, de trocar de carro esse ano, talvez ele continue. Por quê? Porque eu tinha dinheiro guardado, porque meu carro antigo está velho e eu acho que é o momento de trocar. E acho que quando a coisa voltar, vai ter muita promoção, marca fazendo liquidação, muito modelo ainda 2020, porque a depender de quando esse cenário terminar, já vai ser a hora do modelo 2021, porque o Brasil tem essas estranhezas de lançar o modelo 2021 na metade do ano 2020. Pode ser que saia uma super promoção e diga, opa, vou lá e vou aproveitar a oportunidade. Pode ser que tenha muita viagem, tenha muita promoção de hotel, porque aconteceu no último final de semana antes dessa paralisação, eu fui expulso de um hotel praticamente. Eu estava em Pipa, no sábado à noite já foi difícil jantar, e no domingo de manhã a recepção me ligou dizendo assim, você vai embora que horas? E foi quase nesse sentido mesmo, tipo assim, vai para fora que a gente precisa liberar o pessoal. Então esse hotel, desde então, ele está sem gerar um centavo de faturamento. Em algum momento ele vai precisar, e em algum momento todos eles vão precisar e as promoções vão acontecer. Isso significa que o nível de produção da economia, em termos de quantidade, talvez não se altere tanto. Mas em termos de volume, que é o que realmente importa para o PIB, PIB é uma medida monetária, não é uma medida de quantidade, ele deva ter uma queda. Tá? E quanto de queda? Impossível. Qualquer previsão eu vou dar em termos de direção, mas não em termos de tamanho. É como se, falando da física, como se a gente estivesse falando da direção e do sentido do vetor, mas não da sua intensidade, tá? Da sua força. Então, assim, PIB vai cair? Vai cair. Quanto? Uma incógnita. O governo começou dizendo que ia crescer 2,5%. Sabendo que na primeira semana é sempre um número exagerado, porque ele gera isso para a sua expectativa, para gerar o seu orçamento de gastos maior, porque ele previa um gasto maior, na prática a gente sabe que a diferença entre a primeira e a 52ª semana do PIB é metade ou menos. A gente esperava crescer 2% no ano passado, muito mal crescemos 1%. Esperávamos crescer 2,5% esse ano, a minha expectativa realista é de 1%. Dada essa situação agora, já tem gente revisando o PIB para 0,7%. Não sei. Pode até ser que eu erre na minha previsão e o PIB só cresça 1,5%. Eu duvido. Tá? Depende de quê? Tudo depende de quando nós voltarmos. Existe um primeiro momento, sabe? Tivemos aquela personagem, que eu não sei se ela é real ou não, que chorou lá com o presidente, aquela professora, por favor, nos deixe trabalhar, esse tipo de coisa. Movimento em João Pessoa de carros aumentou muito nessa semana, comparado à semana anterior. Concordo. Então já tem muita gente voltando. Eu, particularmente, acho que a coisa ainda vai precisar dar uma piorada até começar a melhorar. Tá? Quando a gente fala do universo global, Estados Unidos ainda não chegou no ápice da crise. Brasil não chegou no ápice da crise. Espanha, Itália, França e Alemanha não chegaram no ápice da crise. Então, assim, ainda vai piorar
até começar a melhorar. Tá? E a gente precisa entender que as previsões agora já são de, em muitos setores, queda. Uma outra coisa o Brasil está num momento diferente em termos de ciclo econômico, diferente de Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa estavam em fim de ciclo econômico. Há quem já cogitasse, inclusive, em 2021, alguma pequena recessão ou crescimento pífio da economia americana. China, há 6 anos, vem diminuindo, continua crescendo, mas crescendo cada vez menos. E começa-se a questionar a factibilidade dos números, porque a economia chinesa ela é muito fechada, inclusive em termos de estatística. Ninguém consegue medir a real produção do PIB chinês. Isso significa que a gente não sabe exatamente se o PIB chinês vai crescer só 5%, 6%, como eles vêm prevendo. Hoje já fala em 4%. Europa também em final de crise. Como o Brasil era pujante, estava fazendo reformas, poderia atrair capital estrangeiro. Todo mundo prometia que iria atrair. Por que não atraiu? Porque muita coisa ainda estava na expectativa. Então estava todo mundo assim, tensionando a mola, mas ninguém disparou a mola. E o estrangeiro é sempre, como investidor, muito mais inteligente que a gente. Por quê? E esse inteligente é uma ironia. Na verdade, ele quer correr menos risco do que a gente. Isso. A gente, para montar o negócio do Brasil, corre todos os riscos do mundo. Inclusive, enfrentar o nosso sistema tributário e jurídico, que, graças a vocês, não é tão confuso. Tem escritórios como o Sava para explicar, para traduzir para a gente, para dar um pouco de segurança. Mas é um caos. Eu ouvi informação ontem de que a atualização dos boletins de um determinado serviço já está atingindo 1000 páginas. A legislação brasileira é uma coisa assustadora. Foi nós que nós enfrentamos o risco. Essa informação ontem, de 1000 páginas. Hoje já foi para 1000. Exatamente. Hoje já foi para 1050. Pois é, está crescendo 5% ao dia. Olha que coisa assustadora. Tá? 5% ao dia é uma coisa assustadora. Nem pirâmide promete isso. Mas vamos lá. Então, com relação ao PIB, minha análise ainda cai para depois melhorar. Meu sentimento, o meu achismo, a minha aposta ainda cai muito até piorar. Por que eu estou dizendo isso? Nós brasileiros, João Pessoa, já começa a dizer assim, está na hora de sair. Vamos sair? Não faz mal não, vamos sair. Porque já tem gente que perdeu a expectativa de algum resultado em abril. Em abril já tem gente que sabe que vai ter um resultado péssimo. Se em março já foi ruim, em abril a expectativa é virtualmente nula. E, de fato, saiu um gráfico da JP Morgan, do Banco Americano, falando quanto tempo cada empresa dura. E eu vi uma análise hoje dizendo que as concessionárias de carro não durariam 4 meses. Só que, sempre que a gente fala de economia, a gente fala de média e de médias muito distantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, o PIB brasileiro vai crescer 1%, significa que todas as empresas vão crescer linearmente 1%? Não. Vai ter gente que vai crescer 500%, vai sextuplicar sua produção, e vai ter gente que vai quebrar. Mesmo em economia pujante, empresas quebram. E mesmo em economias recessivas, boas empresas quebram e mais empresas conseguem, por algum motivo, sobreviver. São muitos fatores. Tá? Não dá para achar que é só mercado que vai fazer a coisa acontecer. Então, o que a gente precisa entender? Vai cair antes de melhorar. Vai cair quanto? Muito ou pouco? Depende. O meu sentimento pessoal, a minha aposta, o meu dinheiro pessoal, já adiantando o nosso último assunto de investimentos, é que ainda vai piorar até aumentar. A gente piora ainda... Na média... A gente piora em abril ou ainda se estica abril e um pedaço de maio? A sua previsão? Certeza de que abril vai ser horrível, pior do que março. Tá? Se a gente quica no fundo do poço, ainda em abril, e começa a melhorar em maio, já no início, ou em meados de maio, é uma incógnita, são dados que eu ainda não joguei. Tá? Para poder fazer uma aposta, eu tenho que jogar dado,
sabe, olhar a direção do vento, olhar se o voo do pássaro, como é que está errático, porque é a única previsão possível que a gente consegue fazer. Mas se a gente puder dar uma expectativa para quem está nos assistindo, de fato, abril ainda se prepare para maus momentos. Esses 30 vai ser um abril longo. Sim. Vai ser um abril longo. Sim, vai ser uma briga longa, política e pior, irracional. Por quê? Cenário político a gente tem um grupo extremamente forte, coeso, técnico e bom que sustenta o governo. Estamos falando da ministra da Agricultura, estamos falando do ministro da Saúde, que são de uma ala do PMDB que se associa a um adversário político potencial que é o Caiado, governador do Goiás. Esse núcleo é muito forte. E se esse núcleo romper com o governo, ou seja, o governo, a figura do PR, se desassociar, o PR perde força junto com eles. Só que essa galera vai ser a galera que vai apontar o dedo e vai dizer: eu disse, eu era bom, não era para ter me tirado. Esse pessoal está blindado. Não acho que sai. E vai ganhar força. E é uma crise política, sim. E o PR, nosso presidente Jair Bolsonaro, ele começa a soltar aquelas coisas de bota militar na rua, sabe? Uma professora resolveu dizer bota militar na rua. Não sei se é professora, não sei se ela é um personagem, uma atriz comprada para estar ali, ou uma pessoa normal, digna, que versa muito bem, tá? Apesar da adolescente chorando do lado dela, e se é mãe dela, demitir uma emoção do lado da filha chorando, eu acho estranho. Eu desconfio, porque hoje a gente tem que desconfiar de então, tudo. A gente fez aí... Mas sendo mais direto. Vamos lá. A gente já fez uma análise aí do PIB, a gente já fez uma análise aí do crescimento deficitário, que vai gerar desemprego, né? Fez uma análise do cenário político. Sim. O que vai acontecer? Existe uma expectativa muito grande da gente ter uma deflação esse ano. O preço do petróleo caiu, o preço da energia vai ter que cair, ninguém vai sustentar o preço da energia. Eu digo porque eu acompanho o setor elétrico também, eu tenho interesse pessoal no setor elétrico e sei que isso vai trazer alguma queda ainda. Forçosamente ou circunstancialmente, não se sabe, mas esses preços vão ter que cair. Até para a própria recuperação da economia, o governo vai ter que bancar. Uma informação importante que pode gerar inflação. E as pessoas confundem um pouco do que é inflação. Inflação é o aumento do capital circulante na economia, cujo efeito é aumento dos preços. Nós vamos ter inflação sim, porque, por exemplo, o governo americano vai pegar 10% do PIB, vai pegar 2 trilhões de dólares, tem gente que não sabe escrever 2 trilhões, e vai jogar na economia, na mão da pessoa física, consumo. Tá? Isso é uma atitude extremamente heterodoxa na economia. Significa que é o governo fomentando demanda. Nós vivemos isso no governo Dilma. O governo Dilma, sabe, incentivando a população a consumir. Isso é uma mudança de postura muito grave, que inclusive pode colocar o próprio Trump em risco de reeleição. Isso vai gerar inflação? Vai, mas talvez gere uma queda nos preços. Por isso que eu falei de deflação no início. Isso talvez traga uma queda nos preços. Então a gente deve ter o IPCA negativo com o aumento da circulação de capitais. Isso é uma situação extremamente rara na economia, mas é algo possível de acontecer. Com relação ao desemprego, certamente a gente vai ter um intenso desemprego. Hoje foi divulgado, 11 horas da manhã, 6,5 milhões de initial claims, que é o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Eu vi essa informação. 6,5 milhões de pessoas numa população de 300 milhões. A gente está falando de 5% da população dizendo, 2% da população dizendo, ei, eu estou desempregado. E essas pessoas certamente vão virar trabalhadores informais. Relacionando desemprego com PIB, para quem é empresário que está assistindo para a gente, isso é demanda agregada. A demanda vai diminuir. Se você é empresário e o seu produto não é um bem de consumo necessário, mas é um bem de segunda necessidade, terceira necessidade. Exemplo, eu vou precisar comprar um quadro de decoração? Não. Eu vou precisar trocar meu computador? Talvez não. Eu vou precisar comprar uma nova caneca? Provavelmente não. Então, se eu sou um vendedor de caneca, eu vou ter dificuldade. Agora, eu sou um advogado? Bom, a demanda vai aumentar. Eu sou um planejador financeiro? A demanda vai aumentar. Construção civil, uma incógnita. Por quê? Porque depende de capital privado.
E quem tem capital privado nesse momento, talvez prefira a segurança, diminuir o payback. O que é diminuir o payback? Diminuir o tempo em que o investimento traz algum retorno para as pessoas. Então, o desemprego vai disparar. Inflação, bom, nós devemos ter uma estabilização ou queda dos preços, mas um aumento do capital circulante. Isso tem uma relação muito forte com uma expressão que dizem que numa crise somos todos keynesianos. Ou seja, numa crise todo mundo quer que o governo aplique o plano Marshall, que é o governo torrando dinheiro na economia, dizendo, economia, não pare. Exato. Não pare. Porque quem seria o primeiro a voltar? Eu abro o meu escritório, eu reabro o meu escritório, faço propaganda do meu serviço. Quem é a primeira pessoa que entra na minha loja? Eu reabro a minha loja de colchões. Quem agora precisa desesperadamente trocar de colchão? Talvez quem tenha ficado muito tempo na quarentena, em casa, deitado na cama. Talvez, mas talvez não troque o colchão. Colchão não é algo tão barato que a gente troca simplesmente porque quer. Essa pessoa vai abrir e vai dizer assim, vou abrir, mas eu vou abrir com força total nas vendas que eu preciso recuperar, ou eu vou abrir com sai todos os vendedores, eu preciso garantir que a minha família sobreviva, e o dono de negócio pensa assim, ele demite, são 5 vendedores, são 5 famílias a menos com capacidade de comprar colchão. Então, está certo o governo americano em jogar o dinheiro na família. Está certo o governo brasileiro em colocar esse dinheiro na família. Tá? Numa crise, devemos ser todos keynesianos. Tá? Falando mais uma informação para o nosso universo. O dólar, o 5 é o novo normal do dólar. Dólar a 5 é o novo normal. Vai ficar por um Hoje bom bateu tempo, 5,28. O 5 é o novo patamar. Esqueçam a ideia de que dólar a 4,50 é algo que a gente pode sonhar. Não vai. Por quê? Nós somos uma economia fraca e de pouca expressão mundialmente falando. Ok, enxerga a oportunidade nessa crise. Sim, muita gente com muita dor de cabeça, cirrose e por aí vai. A gente entra nesses comentários. Mas vamos lá. Insônia, depressão e por aí vai. Mas vamos seguir. O que vai acontecer em termos de dólar? Tá? O real vai se desvalorizar muito ainda. Até começar a subir, não sei. O Brasil tem que mostrar que os fundamentos estão muito, muito bons. Nós tínhamos um déficit fiscal já previsto. Esse déficit triplicou. Para quê? Para ver se a economia recupera? Incógnita. Quando? Incógnita. A gente ainda não sabe. Mas o que a gente sabe é, se eu fosse investidor americano, eu tiraria o meu dinheiro do Brasil e iria para os Estados Unidos. Se eu fosse investidor europeu, eu tiraria meu dinheiro do Brasil e levaria para a Europa. Portanto, para poder mandar o meu dinheiro para a Europa, eu tenho que comprar dólar no Brasil para poder remeter dólar para o exterior. Se tem muita gente comprando dólar para poder remeter no exterior, significa que dólar, que é um produto, tá? Vai ter muita gente querendo comprar, o preço sobe. Resultado, real vai se desvalorizar, sim. Viajar para o exterior, fazer comprinha, etc., vai sair muito mais caro. Guilherme, tá? Isso vai acontecer. Eu tenho uma pergunta. Diante desse cenário todo que você está falando, de dólar, de PIB, às vezes o pequeno e médio empresário que nos assiste, ou até mesmo aquele pequeno investidor que tem um valor mínimo na bolsa, ou que perdeu pouco, ou que tinha um investimento de CDI que foi orientado por um gerente de banco, ele está pensando, o que é que a China tem a ver comigo? O que é que o dólar R$5 tem a ver comigo? O que é que Claudinha Franca, da Cura Derme, aí o que é que isso vai mexer na minha vida? Então, a gente partindo para o segundo ponto do nosso talk, eu queria saber como esse cenário, de fato, afeta os negócios. O que é que esse cenário global de PIB, de desemprego, essa análise macro que você fez mundial, afeta aqui, João Pessoa, Paraíba, nós? O que é que a gente vai sofrer? E, assim, qual é, dentro desse sofrimento, vamos dizer assim, o que é que você entende que são os setores que você já deu uma adiantada aí, principais afetados? E se você puder também falar sobre o papel da tecnologia nisso tudo. O que é que você entende desse... Tá? Claudinha, eu vou te responder essa pergunta no final, tá?
Vamos lá. Com relação aos nossos negócios, eu vou falar de mim enquanto consumidor. Eu peguei todas as minhas reservas, guardei, estanquei um monte de coisa, cheguei por exemplo, para a locadora dessa sala que eu alugo e falei para ela, desconta um mês da caução, porque eu não vou pagar esse mês. Não falei exatamente com esse termo, mas falei o seguinte, ó, é um jeito de você receber o seu dinheiro e eu não desembolsar. Então pega a caução, tira um mês da caução, você recebe e eu não desembolso. É um jeito que eu tenho de guardar de manter as minhas reservas. Tá? Então, a demanda geral vai diminuir. O que um dono de negócio precisa fazer? Ele precisa olhar para dentro do seu produto e ver o que pode ser feito. Por exemplo, fábrica da Volkswagen na Alemanha precisa... Ok. Se o dólar vai ficar muito caro, importar coisa de fora vai ser muito ruim. O que então eu posso produzir aqui dentro que alguém importa? Então eu preciso esticar o pescoço, olhar em volta, porque crise traz oportunidade. Eu preciso olhar em volta e dizer o seguinte, fulano que importa tal coisa, o que eu posso produzir daqui? Falamos aí da questão do... Perdão? Eu fiquei sem ter o áudio aqui, um minutinho, mas o pessoal escutou, é o que importa. Tá. Beleza. Então, como é que fica a situação? A gente precisa olhar em volta e descobrir meu bem de primeira necessidade ou não. É revisar, é tentar fazer alguma estimativa de resultado de faturamento daqui para frente. Quanto eu posso estimar? Vai cair quanto? Não sei. É setor a setor. Quanto minha concessionária de veículos vai parar de faturar? Não sei. Quanto minha clínica médica vai parar de faturar? Não sei. Então você tem que fazer um chute e tem que dizer o seguinte, eu estou apostando em tanto. E todo empresário sabe que montar o seu negócio é aposta. O que é então? É fazer uma estimativa do quanto vai faturar, rever os seus gastos e ver quanto é que pode gastar. Liquidez nessas horas é fundamental. Ou seja, ter dinheiro em caixa para renovar o estoque, para fechar a loja, para montar um novo negócio. Qualquer coisa é mais importante do que buscar lucro. Presta atenção nesse conceito. Se eu buscar lucro, eu tenho... Como é que eu busco lucro? Ou eu vendo mais caro, ou eu vendo mais caro, ou tem que me custar o meu produto mais barato. Vamos pensar no restaurante. Meu prato eu vendo a 30. Se eu vender a 33, o meu público vai sentir, pai, vai parar de consumir, pai. Então não é subir o preço. Mas se eu diminuir as gramas de carne, se eu cortar determinado acompanhamento, meu cliente vai sentir? Vai. Então o caminho não é buscar lucro. O caminho é o quê? Vender mais. E às vezes, baixar a margem para que eu ganhe no volume faz muito mais sentido agora. E a liquidez vai ser fundamental. Eu tenho no estoque, eu tenho 50 botijões de água, eu tenho 60 cadeiras no meu estoque. Preciso desesperadamente fazer dinheiro. O que eu faço? Pega isso e liquida. Bota para vender. Torra isso. Por quê? Quanto eu tenho que botar para dentro? A medida da necessidade para que você tenha capacidade de reagir ao mercado depois. Você tem que ter cash. Peguei 40, 60 cadeiras. Vendi. E agora só sou capaz de vender 40? Ok. Que as próximas 40, então, eu tenho dinheiro de 60 vendidas, equivalente a 40 no preço normal. Reduzi meu preço em um terço, vendia por 60, agora eu vendo por 40. Juntei esse meu dinheiro. O que eu vou fazer com ele? Vou comprar novas cadeiras? Quais? Para que eu melhore a velocidade da minha venda. Porque é isso que vai me fazer... Repara, nenhum contrato, me corrija se eu estiver errado, e aí eu adentro a tua área. Nenhum contrato perdeu validade. Não. Força maior é uma incógnita no direito. Eu não sei se eu consigo justificar isso para alguém. Por exemplo, eu estou ocupando a minha sala. Então, eu não acho justo eu chegar para a dona da minha sala e dizer que eu não vou pagar esse mês porque eu não tive faturamento. Não, eu estou ocupando o bem dela. Se eu posso ter acesso ou não, é um problema meu, é uma escolha minha. Se o prédio tivesse sido demolido, é outra coisa. Não existe o bem. Eu não sou capaz de usufruir do meu serviço. Agora, não pagar, aí é uma questão que cada um precisa avaliar de acordo. Na realidade, dentro desse cenário, aí o que, é que a gente está aconselhando nossos clientes também,
é procurar os fornecedores e demais parceiros comerciais e renegociar as condições, né? Por exemplo, aquele aluguel que você... O que eu tenho visto? Aquele aluguel que você... Pegando o gancho seu do aluguel. O aluguel que você tinha hoje, que era R$1.000, pede para pagar 500 e transfere esses outros 500, dilui em 5 de 100 e paga mais para frente. Mas a gente tem que arrumar receita, Perfeito. tem que botar dinheiro para dentro de casa. Essa é a lição. Perfeito. E olha o que vai acontecer. Se você é fornecedor e o teu cliente está te pedindo isso, você precisa ter isso de uma forma tal que você transforme essa dívida do seu cliente num recebível bancário. Isso. Ou troque isso de uma forma tal que você consiga transformar isso numa liquidez. Ou seja, você não recebeu agora, mas vai receber agora. Um pouco menos. Tudo bem, mas pelo menos recebe. Então, o que se precisa pensar, e nesse ponto a gente está acelerando bastante, o nosso regimento jurídico está melhorando muito, para que qualquer documento escrito com determinada formalidade pode virar um título creditício. E isso é fundamental. E a ideia é que você possa gerar duplicatas, possa gerar instrumentos, e aí um advogado pode lhe ajudar nesse sentido, a fim de que nesse mundo hoje, Exatamente. e nesse mundo hoje que a gente tem autorizado o funcionamento de ESCs, né, que são as empresas societárias de créditos individuais, a gente tem um fomento de crédito e de oportunidades de tornar de antecipar recebíveis através dessa liquidez. Então, eu acredito que Exatamente. Vamos deixar de fazer negócio de boca, né? Se pode ficar essa dica aí para o empresário. Então, vendeu alguma coisa, gera um boleto, cuida de fazer uma boa venda, porque você transforma aquilo em liquidez de forma muito rápida. A gente advoga para uma factory aqui em João Pessoa. Se tem um mercado que vai crescer muito em 2020 e nos próximos 4 ou 5 anos, é exatamente o mercado de recebíveis. Eu não vejo sentido hoje na construção civil se não for trabalhar para gerar recebível. É uma máquina de gerar recebível. E já tinha que estar mais acelerado nesse ponto. Tá? Mas uma outra coisa que eu queria falar com relação a negócios, 2 coisas rapidinho. Primeiro, vamos lá, pra gente... isso vai gerar muita vulnerabilidade para nós consumidores. Por quê? Porque vai gerar muita informalidade. Então, quando antes eu fazia negócio com Guilherme Bahia CNPJ, se Guilherme Bahia CNPJ fecha e eu viro um representante comercial de alguma coisa, talvez eu vire pessoa física. Então a relação fica vulnerável. Precisa ter muita atenção. Se você se torna um prestador de serviços, você vende melhor o teu peixe quando você formaliza um bom contrato com o seu comprador. Você dá segurança para ele de que você vai ser um bom fornecedor para ele. Guilherme, segunda situação, fazer só uma intervenção aqui. Que a Lei da Liberdade Econômica, embora a gente esteja falando muito de crise, mas a Lei da Liberdade Econômica que está em vigor desde o ano passado, ela criou uma nova figura jurídica que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Né? A gente saiu daquele mundo chato da Eireli, né? Que precisava integralizar a capital, e a gente pode ter a sociedade individual limitada. Acabou aquela história do sócio cotinha, né? Que era aquele sócio que tinha 0,01% só para você adotar o modelo societário limitado. Então, a formalização, cada vez mais, a formalização para o empresário, seja ele pequeno ou médio, é fundamental. Ele vai ter acesso a crédito, ele vai ter credibilidade. Além do que, é muito mais barato tributariamente do que ser tributado na pessoa física. Verdade. Mas vamos seguir. Uma outra coisa que eu queria falar era rápido, para quem tem empresa que está meio desesperado com o que fazer. Procure medidas de redução de despesa e bonifique seus empregados, por 2 motivos. Primeiro, você envolve eles na redução de despesas e, se a medida se mostrar efetiva, melhore um pouco a vida dele oferecendo um bônus. Tá? E lembrando que as mudanças na lei trabalhista permitam que bônus aconteçam sem necessariamente incorporar. Eu lembro do que eu ouvi no final do ano passado, quando a gente se conheceu. Exato. Dá para gerar bônus para os empregados sem necessariamente você pode adotar sistema um passivo no folha depois. Sistema de premiação. Uma outra coisa indenizatória. Isso, exatamente. Uma outra coisa é tecnologia. Melhore a qualidade das suas informações. Quem está deixando informação, principalmente a não informação passar, está perdendo tempo, está perdendo o negócio. O que é não informação? Um exemplo rápido. Os ingleses na Segunda Guerra queriam melhorar a blindagem dos aviões que estavam sendo destruídos pela Luftwaffe. Aí o que eles faziam? Pega os aviões destruídos que voltavam para a base
e ver onde eles estavam sendo atingidos e vamos reforçar a blindagem. Esse é o conceito errado. Por quê? Porque eles pegavam os aviões que voltavam. O que eles precisavam fazer? Ir em campo e fotografar os aviões que caíram. Por quê? Porque os aviões que caíram é quem tem a informação de por que eles caíram. Então você, enquanto empresário, precisa saber, não é do cliente que comprou se ele gosta ou não. Senão você corre um sério risco de pescar sempre no mesmo aquário. Tentar sempre vender mais para o mesmo cliente. Mas é exatamente, o cliente que não te compra, ele não te compra por quê? E você precisa melhorar os mecanismos de apurar isso. Quem é o cara que sentou na tua mesa e saiu sem consumir? Você não sabe? Então faz o seguinte, você entrega para ele uma comanda de refeição. Sim, se ele devolve aquela comanda e não foi trocada por uma comanda nova, procura saber qual é o telefone desse cara, liga para ele ou manda alguém atrás perguntar por quê. Eu entrei numa loja de conveniência, saindo de Campina Grande e vindo para cá. Balconista conversando com duas pessoas, eu com pressa. Saí, não consumi. Também ninguém me perguntou. Eu só queria tomar um cappuccino. Então, assim, é esse tipo de coisa que precisa acontecer. Esse é um exemplo. É o que Ivan, mas a pessoa que pegou falou ontem, né? É o monitoramento, né? Você tem que ver em estágio de monitoramento. Exatamente. Só que você tem que saber que informação é relevante para você monitorar. Peguei uma caneca, olhei, coloquei de volta, eu preciso ter uma câmera de calor, vendo qual é o calor daquela região e vendo se a venda daquela prateleira colabora com o calor, o mapa de calor daquela área. Mapa de calor só para as pessoas entenderem. Eu tenho muita gente frequentando determinada área do meu negócio, o calor ali é mais quente. A minha área, de repente, mais fria, é uma área que circulam poucas pessoas. Isso também traz informação do que não foi vendido e que poderia ter sido vendido. O problema é preço, o problema é design, meu fornecedor é ruim, a aparência não está legal, o quê? A gente precisa descobrir com essa pessoa o que está acontecendo. E tem tecnologia para isso. Já tem muita coisa, inclusive produção local, em Campina Grande, mestres nessa área, empresas fintechs se destacando nessa área. Tá? Para a gente entrar, estou preocupado com a hora, tenho medo do nosso espectador ir embora. Vamos falar no aspecto pessoal. Era isso que eu queria falar. Investimento. Era isso que eu queria falar, Guilherme. Eu queria também só retomar aqui um pouquinho. Eu queria que você começasse assim, com a diferença básica, que quase ninguém sabe. Qual a diferença entre um corretor de investimentos e um gestor financeiro de investimento? A diferença? O que é que distingue os dois? A diferença, inclusive, no campo jurídico. Tá? Isso. O corretor ele tem uma determinada formação, ele obedece a um determinado normativo, e o consultor de investimentos ou o gestor de investimentos, ele obedece a outra natureza. Bancos e corretoras vendem produtos da sua prateleira. Entre produto A e produto B, ele vai te oferecer principalmente aquele que lhe gera o melhor resultado, aquele que gera para ele o melhor resultado, não necessariamente para o cliente. Às vezes, algo que é bom para o corretor também é bom para o cliente. Mas, principalmente, vi uma pergunta ali antes. Está na hora ou não de comprar dólar? O corretor ele não pode normativamente responder esse tipo de coisa. Mas ele é o meu assessor de investimento. Assessor é um nome fraudulento. Essa figura não existe no mercado financeiro. Eu sou assessor, isso é um nome bonito para corretor. Para ele não dizer que ele é um vendedor de produto, ele diz que é um assessor de investimento. Assessor não pode recomendar. Quem pode fazer isso? É o gestor ou o consultor CVM. É uma figura diferente. Estou na dúvida, o que eu devo fazer? O corretor, o máximo que ele pode dizer é: este produto é adequado ou não ao seu perfil de investimento. O que o gestor faz? Ele olha e diz: seu perfil é esse? Antes que você pergunte, ele já fez. Tá? Muita gente resolveu aprender a virar trader, a aplicar em bolsa, etc. e tal. Vocês fazem muito bem, não para si mesmos, mas para os grandes do mercado. A média das pessoas físicas é de 8 pontos percentuais menor do que o próprio índice Ibovespa. Então, se eu for uma pessoa, na média, o que já seria um resultado muito bom, eu sou 8 pontos percentuais do que quem é pessoa jurídica, ou seja, quem sabe tomar uma decisão no mercado. Vamos lembrar que o corretor ganha na transação.
Ou seja, corretor ganha no compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Por isso que a gente vê carteira recomendada. O que o gestor faz? Olha para você e diz, quem é você? O que você quer? É isso? É esse o seu perfil? É. Então, ok. Então, vamos direcionar os seus investimentos para isso. É algo como é o advogado. Eu não posso chegar no balcão e comprar uma petição para a minha necessidade. Eu preciso ter um aspecto fiduciário, ou seja, o advogado tem um compromisso explícito de defender o meu interesse. Isso é questão de código de ética, inclusive. Verdade. Isso pode caçar a OAB do advogado. Tá? O que a gente precisa entender, então? Por exemplo, Cláudia, que me fez a pergunta do dólar. Está na hora de investir ou não está? Depende. Depende de quê? É para o mês que vem? É para junho, que você tem uma viagem marcada nas férias das crianças? Ou é para a sua aposentadoria? O cenário dólar é diferente. O que o gestor vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, deixa eu tomar conta, deixa que eu tome a decisão. E tem um estudo muito engraçado de uma gestora americana chamada Fidelity, que ela diz que os clientes, 8% mais bem, que tiveram um resultado melhor na sua carteira ao longo do tempo, curiosamente são os clientes que morreram. Por quê? Porque eles não mexem mais na carteira. Então eles obedecem a estratégia do gestor. Eles não mexem na carteira. Então, ter uma estratégia é melhor do que ter planejamento familiar. Ter uma estratégia é melhor do que planejamento familiar, Guilherme, na sua experiência, com a sua expertise. Para fazer um bom planejamento familiar, para a gente antever, identificar problemas e antever soluções. Acredito que o gestor financeiro tem muito mais know-how do que... Eu vou limpar minha câmera bem rapidinho, mas continue falando. Então, tá? Eu acredito que o gestor tem muito mais know-how do que o corretor, não é isso? Para levar... Sem dúvida. Por dois motivos. Ele conhece melhor o cliente, ele olha para o longo prazo. Mas eu vou dizer algo adicional. Ele oferece resultados sustentáveis no longo prazo. O corretor, repara, o corretor de imóveis, se você compra o imóvel por 100 e vende por 100, ele quer que você compre e venda. Ele não está interessado se você está ganhando dinheiro ou não. A própria maneira do gestor cobrar isso dos clientes é completamente diferente. O gestor diz, se você tem 100 mil de patrimônio, eu quero que você tenha 150. Porque quando você tiver 150, eu vou estar ganhando 50% a mais. Então, os objetivos se colaboram. Entendi. E o que eu tenho muito importante para dizer é que a figura do gestor, até pouco tempo atrás, ela só estava disponível para quem tinha acima de 2 milhões de reais de investimento. É quando você estava além do private dos bancos e podia pagar alguém para fazer isso. Esses serviços estão mais baratos. Eu sou planejador financeiro desde 2009, tenho mais de 300 famílias e sempre tive essa dificuldade de buscar uma resposta de investimento para o meu cliente. Por quê? Porque eu normalmente precisava apresentar uma estratégia, é como se eu apresentasse uma receita de bolo e o meu cliente chegasse para o corretor dele e dissesse assim, corretor, faz isso. Só que aí chega o corona, a pessoa tem que chegar para mim e dizer, Guilherme, agora o que eu faço? Aí eu digo, faça isso. Isso vai gerando custo de transação. Custo de transação são duas coisas basicamente para as pessoas entenderem. É a corretagem, que eu fico pagando por entrar e sair dos produtos, e porque eu zero a contagem do imposto de renda, que é menor quanto mais tempo eu fico alocado. E eu sempre sonhei com uma estrutura chamada fundos de fundos, que é o quê? Roberto Setúbal, Abílio Diniz, Moreira Franco, Moreira Salles, perdão, Roberto Marinho, eles não perguntam para o gerente do banco ou para o corretor da XP o que eles fazem. Eles têm um gestor próprio que cria um fundo de investimentos para a família e esse fundo é que faz as aplicações. E são fundos privados. Qual é a estratégia ideal para gente normal como a gente, que não tem o sobrenome desses caras, não é um herdeiro desses caras? É uma estrutura chamada fundos de fundos. O que é isso? Eu entro num fundo e esse fundo é que faz as aplicações para mim. Quando esses fundos, todos os fundos de uma gestora estão à minha disposição, é quando eu consigo eficiência tributária, quando eu consigo eficiência de resultado,
quando eu tenho um custo muito mais barato do que ficar pagando corretagem e até mesmo taxa de administração de produtos bons do mercado financeiro, e tenho, além do gestor tomando conta dos meus investimentos, eu passo a ter um planejador financeiro, eu, Guilherme Bahia, dando assistência para os meus clientes. Esse serviço existe e é barato para as pessoas. Que bacana. Eu estou aqui tentando controlar o tempo, até porque a gente tem um tempo de ficar ao vivo aqui no Instagram também. Sim. Tá? Eu queria... Tá, não sabia. A conversa tá boa, a gente falaria aqui sobre, enfim, uma a mais de horas aqui sobre esse cenário e as suas análises. Mas eu acho que um cliente nosso, André Coimbra, que é um cara bem direto, e a gente bate papos assim, retos com ele, eu acho que ele fez uma grande pergunta e ele já deu um spoiler do que seria a minha pergunta final. Se você pudesse resumir assim, para a gente ir adiantando. Para o investidor, hoje, para eu que sou pessoa física, que sou pequeno, médio ou grande investidor, quais são as melhores opções hoje? O que é que eu faço hoje? Tá. A minha pergunta vai parecer ensaboada, mas ela não é. Ela é tecnicamente muito coerente, que é: defina bem o seu perfil, defina a sua necessidade de rendimento. O que é necessidade de rendimento? Eu quero ter quanto para me aposentar? 20 mil? Ok. Quanto é que eu tenho que aplicar hoje? E quanto esse dinheiro tem que render para que eu gere uma renda de 20 mil lá no futuro? Eu vou definir, então, um perfil de investimentos. E, a partir daí, eu tenho que procurar, não é produtos, mas uma estratégia que seja aderente aos meus investimentos. Vou dar um exemplo de como não tem que ser uma escolha de produto. Ah, eu tenho que comprar bolsa, eu tenho que comprar um ETF, eu tenho que comprar dólar, eu tenho que entrar num fundo multimercado. Não é isso. Pode ser isso ou não. Vou dar um exemplo. Eu posso ter uma estratégia muito simples. Eu ter um ETF relacionado à Bolsa de Valores e eu ter um fundo cambial. Se a Bolsa cair, o fundo cambial vai subir. Se a Bolsa melhorar, o fundo cambial vai cair. O que vai acontecer então? Eu estou protegido quando eu tenho os dois. Mas a rentabilidade positiva de um anula a rentabilidade negativa de outro? Depende. Por quê? Se o meu horizonte for de muito longo prazo, eu tenho mais A do que B. Se meu horizonte for de mais curto prazo, eu tenho mais B do que A, ou menos A, e as aplicações. Expertise. Para fazer um bom planejamento familiar. Quando esses fundos, todos os fundos de uma gestora estão à minha disposição, é quando eu consigo eficiência tributária, quando eu consigo eficiência de resultado, quando eu tenho um custo muito mais barato do que ficar pagando corretagem e até mesmo taxa de administração de produtos bons do mercado financeiro, e tenho, além do gestor tomando conta dos meus investimentos, eu passo a ter um planejador financeiro, eu, Guilherme Bahia, dando assistência para os meus clientes. Esse serviço existe e é barato para as pessoas. Que bacana. Eu estou aqui tentando controlar o tempo, até porque a gente tem um tempo de ficar ao vivo aqui no Instagram também. Sim. Tá? Eu queria... Tá, não sabia. A conversa tá boa, a gente falaria aqui sobre, enfim, uma a mais de horas aqui sobre esse cenário e as suas análises. Mas eu acho que um cliente nosso, André Coimbra, que é um cara bem direto, e a gente bate papos assim, retos com ele, eu acho que ele fez uma grande pergunta e ele já deu um spoiler do que seria a minha pergunta final. Se você pudesse resumir assim, para a gente ir adiantando. Para o investidor, hoje, para eu que sou pessoa física, que sou pequeno, médio ou grande investidor, quais são as melhores opções hoje? O que é que eu faço hoje? Tá. A minha pergunta vai parecer ensaboada, mas ela não é. Ela é tecnicamente muito coerente, que é: defina bem o seu perfil, defina a sua necessidade de rendimento. O que é necessidade de rendimento? Eu quero ter quanto para me aposentar? 20 mil? Ok. Quanto é que eu tenho que aplicar hoje? E quanto esse dinheiro tem que render para que eu gere uma renda de 20 mil lá no futuro? Eu vou definir, então, um perfil de investimentos. E, a partir daí, eu tenho que procurar, não é produtos, mas uma estratégia que seja aderente aos meus investimentos. Vou dar um exemplo de como não tem que ser uma escolha de produto. Ah, eu tenho que comprar bolsa, eu tenho que comprar um ETF, eu tenho que comprar dólar, eu tenho que entrar num fundo multimercado. Não é isso. Pode ser isso ou não. Vou dar um exemplo. Eu posso ter uma estratégia muito simples. Eu ter um ETF relacionado à Bolsa de Valores e eu ter um fundo cambial. Se a Bolsa cair, o fundo cambial vai subir. Se a Bolsa melhorar, o fundo cambial vai cair.
O que vai acontecer então? Eu estou protegido quando eu tenho os dois. Mas a rentabilidade positiva de um anula a rentabilidade negativa de outro? Depende. Por quê? Se o meu horizonte for de muito longo prazo, eu tenho mais A do que B. Se o meu horizonte for de mais curto prazo, eu tenho mais B do que A. Ou menos A e um pouco mais de B. Então, é extremamente importante que as pessoas sejam capazes de chegar para alguém que monte uma estratégia para elas e diga: eu tenho essas características. Se eu tivesse que comprar um carro, vou dar esse exemplo, se eu tivesse que comprar um carro para só ir deixar meu filho na escola, ir para o escritório, buscar meu filho na escola e ir para casa, qualquer 1.0 hatch me atende. Mas se eu sou um representante de medicamentos, atendo interior da Paraíba, eu preciso de um carro sedã, porque eu tenho que ter coisa na mala, eu preciso ter um motor 1.6 ou 2.0, porque eu tenho muitos quilômetros de estrada, e eu preciso de segurança, ABS, EBD, coisa que no carro 1.0 até um usado me serviria. Qual é o carro melhor para mim? Depende da minha necessidade. Com produtos de investimento é exatamente a mesma situação. Onde é que mora o problema? A gente não conhece e não fez um planejamento familiar, não fez um planejamento daqui para a aposentadoria. Então, eu não sei chegar para o corretor de investimentos, para um gestor que sabe me fazer as perguntas, ou para um gerente de banco e dizer assim: o que é bom para mim? Entendi. Ele vai olhar para o que ele tem de meta para bater e vai te responder. Eu acho que... Então, o que você precisa fazer? Entender qual é a sua necessidade, pensar qual é o seu horizonte de futuro, definir, então, o seu perfil para atingir aquilo. E quando eu falo de definir perfil, é um pouco mais complicado do que eu sou arrojado, eu sou moderado. Não, não é. Não é você quem define isso. É o gestor que te conhecendo define isso para você. Entendi. E a partir daí ele consegue dizer quais são os produtos que vão compor a sua carteira. Guilherme, eu acredito que o grande insight que você deu não há fórmula pronta, né? Nesse planejamento familiar, não tem fórmula pronta. Eu acho que outro insight que a gente tira desse episódio número 2 do Sava Talks é que a gente tem que ter liquidez de todo jeito, seja na nossa vida privada ou na nossa vida dos negócios. A gente tem que buscar liquidez nessa hora de crise, né? E enxergar que na crise existe sempre as duas janelas, né? A janela dos problemas e a janela das oportunidades, né? E dentro dessas janelas de oportunidades, a gente tem que estar atento. Eu acho que eu vi Carol perguntando aí, é um bom momento para investir no mercado financeiro? Acredito que a gente não deve se arriscar. Sempre é. Não sempre é, mas eu acredito que a gente não deve se arriscar naquilo que a gente não conhece sem ter um suporte de um consultor, né? A gente não ir naquele movimento manada, né? Aquele movimento manada de as ações caíram, é momento de comprar. Muito amigo meu está dizendo isso. Tá tudo baixo, vamos comprar. Calma, vamos falar com quem sabe, né? Então a gente ter um pouquinho de previsibilidade nas nossas ações para não dar um movimento errado. Eu uso uma analogia que eu acho que explica bem isso, que é o seguinte: ainda que eu lesse todas as bulas de todos os remédios e fosse um especialista em bula de remédio, eu não seria capaz de me automedicar. Ou seja, ainda que eu conheça tudo sobre todos os produtos, existe uma figura mais adequada para que gere um perfil de investimentos para mim. Quero fazer um comentário rapidinho. Paulo Miranda, de fato, é um FOF, tá? Ou que aqui no Brasil se conhece como PITFI, tá? Eu trabalho para uma gestora, eu sou sócio de uma gestora, eu não trabalho para ela, eu sou sócio de uma gestora que... Pessoal, Guilherme, eu disse a ele que a gente tinha 1 horinha só, então eu vou voltar aqui com quem estava online, só pra gente... O pessoal tá entrando aí de volta, só pra gente se despedir aí de Guilherme, tá? E tentar dar um fechamento. Infelizmente, as lives no Instagram tem tempo pré-determinado. Não é que caiu não, Marlene. Não é que caiu não. Pedro, avisa aí a Guilherme para entrar novamente, por favor. Acabou o tempo da live. Mas a gente vai terminar, pessoal. Se vocês puderem só esperar um pouquinho pra gente dar um arremate final com o Guilherme. Que Guilherme respira conteúdo, cara. Vocês não têm noção de como é uma palestra dele. Ele tá dando aí um pequeno sabor do que ele pode fazer em termos de consultoria financeira, tá?
Denise, tudo bom? Vamos voltando aqui rapidinho. Se vocês puderem esperar aí só mais um pouquinho, pessoal, que a gente já vai encerrar, tá? Vou tentar ser mais diligente nos próximos Sava Talks com o tempo, tá? A ideia era fazer bate-papos, como eu disse no episódio de estreia, de meia hora, 40 minutos, mas hoje a gente extrapolou tudo. O tema era muito amplo, a gente tentou afunilar, mas não conseguiu. Eu acho que a gente tira vários insights aí do que Guilherme falou, tá, pessoal? Enquanto ele não entra. Acho que a gente tem que ter cautela. Não é momento de nós nos assodarmos e entrarmos em mercados desconhecidos sem conhecê-los, tá? Não acredito que seja uma boa saída. Vamos ter liquidez, né? Não é momento de... Denise, vai salvar. Todas essas lives vão para o YouTube, tá? A gente está terminando de formatar o nosso canal lá e vão ficar todas disponíveis. Sava Talks. Guilherme, me manda o convite para a gente dividir a tela. Então, eu acho que a gente teve vários insights, né? Esses insights foram liquidez, ter previsibilidade, estudar aquilo que a gente está focado, né? Ter profissionais que nos assessorem e que essa crise sirva de lição para as próximas, né? E aí, Guilherme? Caramba, eu falo demais, né? Deu 1h30, eu nem me toquei que a gente já estava estourando o tempo. Mas eu estava só fazendo uma apurada aqui, não sei se você estava escutando, dos insights que a gente pode tirar desse episódio. Legal, cara, legal. Obrigado muito pelo convite, obrigado pela audiência, todo mundo que gostou. Estamos à disposição, tanto eu quanto o Sava Advocacia. Vai ser um prazer poder falar com vocês depois individualmente. Espero poder ser convidado para as próximas, dessa vez obedecendo os horários direitinho. Mas que bom que funcionou. Guilherme, funcionou demais. A gente te agradece pela tua disponibilidade. Eu queria aqui pedir a vocês que sigam @Guilherme Bahia. Guilherme produz conteúdo quase que diariamente através de suas plataformas digitais, no LinkedIn, no YouTube, enfim, no Twitter. Ele é multicanal, um omnichannel, aí sobre o ponto de vista da virtualização da informação. Então sigam. Quero tranquilizar vocês que todos esses Sava Talks vão para o nosso canal do YouTube, tá? Então todo mundo vai poder acessar isso daí no canal do Sava Oficial no YouTube a hora que bem entender e quiser. Não fiquem preocupados com isso, tá, pessoal? Essa foi uma das primeiras participações de muitas de Guilherme aqui no nosso Sava Talks.